Olá, amados irmãos e irmãs. Hoje, dia 8 de abril, quinta-feira, estamos vivenciando a oitava da Páscoa. Nos unimos a este grande eco do amor de Deus em nossa vida, fazendo com que a noite santa, em que Cristo venceu a morte, se estenda como graça sobre a nossa vida em perspectiva de 8 dias, como se fosse um único dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre a morte. A antífona de entrada deste dia nos convida a refletir a partir do livro da Sabedoria, capítulo 10, versículo 20 seguinte, que diz: Senhor, todos louvaram unânimes a vossa mão vitoriosa, pois a vossa sabedoria abriu os lábios dos mudos e tornou eloquente as línguas das crianças. Aleluia. O evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Lucas, capítulo 24, versículos de 35 a 48. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: Por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede, um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho. E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: Tendes aqui alguma coisa para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele tomou e comeu diante deles. Depois disso, disse-lhes: São estas coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entender as Escrituras e lhes disse: Assim está escrito: O Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, o Evangelho de São Lucas hoje nos convida a refletir a continuidade daquilo que ouvíamos ontem. Ontem, Jesus se manifestava aos discípulos de Emaús. Ao partir do pão, eles abriram os olhos e voltaram à noite mesmo para Jerusalém para dar testemunho que Cristo está vivo. Se durante o dia, eles caminharam o dia todo e quando já ia entardecendo, disseram a Jesus: Ficai conosco, pois a noite se aproxima, agora nem mesmo a noite era capaz de atrapalhar ou obscurecer a fé que havia então ressuscitado em seus corações. A palavra hoje inicia dizendo: Naquele tempo os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Nós precisamos tomar consciência. É a partir do pão, do repartir o pão, da
experiência da comunidade reunida que nós fazemos, portanto, a experiência do reconhecer a Cristo, do reconhecer a Jesus. E eles estavam, portanto, reunidos, estavam juntos, e Jesus, mais uma vez, se manifesta diante deles e diz: a paz esteja convosco. O ressuscitado quer trazer paz ao nosso coração, paz à nossa vida, uma paz que nada, ninguém no mundo pode nos roubar. E Jesus, então, ao falar isso, transmite a paz aos discípulos, mas a atitude, como víamos, deles é uma atitude de medo, estão assustados, porque pensavam que Jesus era um fantasma. Muitas vezes, diante da graça de Deus em nossa vida, também temos medo. Temos medo e insegurança daquilo que Deus vai realizando em nossa vida. Muitas vezes o amor de Deus nos convida a suportar desertos, a procurar passar por provações, para que também, assim como Cristo, tenhamos a graça da glória. Mas o nosso coração, por diversas vezes, fica com medo, assustado, perturbado. E Jesus então diz: porque estáis preocupados e com o coração duvidoso. Jesus nos convida a abandonar a dúvida, a falta de fé, a ter confiança e a crer nele. O ressuscitado procura, portanto, realizar isto na vida dos seus discípulos, dos apóstolos, e ainda hoje em nossa vida, despertar, ressuscitar a fé em nossos corações, dissipar todo tipo de dúvida. Jesus apresenta, portanto, as marcas dos pregos e da lança, e pede para que os discípulos possam crer. Ainda assim, falando, quem tem carne e não é um fantasma, pede algo para comer, para dar mais uma prova. No fim, ainda, mesmo diante de tudo isso, nós percebemos que os discípulos não podiam acreditar. Primeiro, eles não acreditam quando ele mostra as mãos e os pés e o lado, porque estavam muito alegres e surpresos. Nós dizemos que em nossa caminhada, em nossa vida, não podemos tomar atitude em dois momentos. Ou quando estamos muito eufóricos, alegres demais, e não conseguimos raciocinar direito, ou quando estamos muito feridos pela dor. Aqui os discípulos estão movidos de uma alegria extrema, e por conta disso, não conseguem acreditar ainda. Então Jesus pede mais um sinal. Me dê algo para comer. E a partir disto, portanto, eles passam a crer. E a palavra diz que Jesus abre a inteligência dos apóstolos para que compreendam a palavra. A busca insistente, amados irmãos e irmãs, de ouvir a palavra de Deus, de acolher o Evangelho, de procurar caminhar, viver a vida sacramental, é para que a nossa mente se abra à graça e o amor de Cristo. E é diante disto, é diante desta graça de abrir, portanto, a compreensão do amor de Deus em nossa vida, da graça que Cristo realizou, de sofrer, de ser morto e de ressuscitar, que nós recebemos, portanto, o perdão de nossos pecados, e assim Jesus nos convida a testemunhar. Vós sereis testemunhas de tudo isso, do amor e da presença do Senhor em nossa vida. E é diante desta certeza que nós podemos dizer como salmista: ó Senhor nosso Deus, como é grande vosso nome por todo o universo. Nome que cria, nome que sustenta, nome que dá a graça da conversão. No nome de Jesus, todo joelho se dobra. Todos aqueles que procuram caminhar na presença dEle
tem uma experiência profunda de experimentar uma fé que é revivida, ressuscitada e reanimada pela graça do ressuscitado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Possamos dizer no dia de hoje: ó Senhor nosso Deus, como é grande vosso nome por todo o universo. Graça e paz.